E hoje nós temos a presença de Bruno Martins Farias, jornalista, especialista em História Social, formado em 2012. Ele abordou o tema em sua monografia dos currais de terra, pedra e de plantas. Boa noite, Bruno. Nos conta um pouco mais sobre como tu te envolveste com esse tema. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eric. Boa noite, ouvintes da Federal FM. Tudo começou da seguinte maneira. Eu estava lá pesquisando sobre Capão do Leão e seus lugares históricos, e um morador me pediu para parar na beira da estrada para me mostrar um lugar antigo. E nós paramos e ele me mostrou que seriam, segundo as palavras dele, um curral de quando iniciou o Rio Grande do Sul. Mais ou menos foram essas as palavras dele. E que era feito de torrão, segundo o que ele me disse. Eu achei interessante e fotografei. Cheguei em casa e fui colocar no mapa do Google Maps, né, do Panorâmico, que acopla as fotos ao Google Maps. E ali eu vi que aquele curral podia ser visto nas imagens de satélite. E fui me lembrar que eu já tinha visto outros nas redondezas, mas que na época eu não sabia, não conhecia e não dei atenção. Então eu comecei a fazer um mapeamento deles dentro do município de Capão do Leão e vi que ele seguia pela Estrada do Passo dos Carros, pela Avenida 25 de Julho, chegando até onde era a Tablada, né? O logradouro público, que era onde o gado que vinha da campanha entrava em Pelotas para dali ser vendido para os charqueadores, né? Então eu comecei a me dar conta de que aquilo ali, como já era falado pelos moradores, realmente fazia parte de uma trilha de tropeiros, que era por onde os tropeiros vinham e que usavam esses currais como paradouro, tá? E então, com a pesquisa sobre as imagens de satélite, foram aparecendo mais e mais e mais currais. Ao longo dos meses foram algumas centenas de currais mapeados entre o sudoeste do Rio Grande do Sul, no caso a campanha, entre as Missões e Pelotas, né? E também no Uruguai, e alguma coisa na Argentina também pode ser encontrada, né? E realmente esses currais, na maioria das vezes, ficam à beira de estradas, né? E estradas que vão interligando todas essas regiões e que acabavam desembocando aqui em Pelotas ou na região lá de Montevidéu, né? Que, como a gente sabe, dependendo da cotação da época, o gado acabava sendo levado para as charqueadas de Montevidéu ou de Pelotas, né? E qual a coincidência dos antigos caminhos das tropas com as nossas atuais estradas da região? Tem alguma coincidência que tu tenhas constatado? Assim, como a gente sabe, as antigas estradas elas já vinham de trilhas indígenas, né? E foram sendo reutilizadas, foram sendo mais abertas e foram depois sendo utilizadas pelos tropeiros, pelas pessoas que carregavam mercadorias, no caso os carreteiros, por tropas militares, por viajantes em geral, né? E muitas delas ainda existem e ainda são utilizadas, mas não tanto quanto na época, porque em alguns casos foram substituídas pelas BRs, em outros casos as BRs simplesmente reaproveitaram aquele mesmo caminho, né? Que é o caso da estrada que vai para Bagé, que a gente 293, né? Que a gente vê que à beira dessa estrada, por exemplo, por satélite você vê diversos currais, né? E que vão se multiplicando à medida que as estradas vão como sendo uma estrada principal, ela vai ter várias estradas menores ligadas a ela, e que nessas estradas menores também existem esses currais. Então o gado ia sendo trazido e iam pegando as vias principais. Uma dessas estradas é a que vai para Bagé. Outra, que é uma estrada que foi muito utilizada, é a Estrada das Pedras, que liga Capão do Leão a Pedro Osório e Cerrito, que é uma estrada que até hoje ela é de terra, né? E que ali existem muitos currais, e é uma estrada que vai campanha dentro. Você vai para diversos municípios com essa estrada e com outras que são interligadas com ela. Bruno, me diz uma coisa. Os proprietários de terras que possuem currais, né? Vestígios de currais desses materiais, sabem da existência, sabem da história
desses currais? Como é que eles reagiram à tua abordagem? Na verdade, foram eles que trouxeram o assunto à tona, né? Que, como eu comentei com vocês, era um assunto que era muito pouco falado e que realmente poucas bibliografias traziam informações sobre isso. Foi a partir das entrevistas com esses moradores aqui da volta de Pelotas e Capão do Leão que surgiu o assunto e que foram eles que foram contar sobre o fato da existência dos currais feitos de terra, que eles chamam de mangueiras de torrão, e sobre aquela estrada ser um caminho das tropas. A partir daí que a pesquisa foi se deflagrar, né? Que eu fui encontrar mais bibliografias falando sobre o tema, que eu fui pesquisar nas imagens de satélite a localização desses currais, né? Que até então praticamente livro nenhum falava sobre isso. O que eu fui encontrar em bibliografia escrita sobre curral de terra foram livros com aproximadamente 100 anos de idade, para mais, né? Como é que é a visualização destes currais nas propriedades rurais? Elas são bem visualizáveis e são de fácil identificação? Ou existem alguns que os próprios proprietários não percebem? Existem ambos os casos, Bruno. Houve, por exemplo, um senhor que é tropeiro, ex-tropeiro, o seu José Contreira, que é morador aqui de Pelotas, e que ele entende muito sobre tropeirismo, como ele já foi tropeiro, sobre essa parte dos currais. E ao lado da propriedade dele, que fica bem no limite do antigo logradouro público e dos terrenos das charqueadas, existe o vestígio de um curral na propriedade bem ao lado da dele. E eu conversando com ele, eu digo: seu Contreira, o senhor conhece os currais e tal, e esse curral que tem aqui do lado? E ele diz assim pra mim: ah, sim, lá no campo do seu Leomar. Eu digo: não, aqueles são outros, eu tô falando um que tem aqui do lado. Aqui do lado não tem, diz ele. Eu digo: tem, quer ver, seu Contreira? E eu mostrei a imagem de satélite pro seu Contreira e ele dava risada. Mas hoje em dia, com esses computadores, vocês conhecem as coisas melhor do que a gente. E realmente, às vezes, quando o curral já está muito deteriorado, você só vai ver ele, se você souber que ele está ali, você vai ver, assim, vestígios muito Me agradam mais. muito estragados já, que às vezes são plantas que vão marcar aquilo ali, às vezes é uma borda de poucos centímetros de altura, coberta de capim e com algumas plantas ainda existentes, então é uma coisa praticamente imperceptível. Em outros casos, os currais ainda têm bordas altas, com mais de 1,5 metro de altura, da altura de uma pessoa, e que muitas vezes os moradores conhecem ou sabem que existe, mas não sabem o que é. Em outros casos, eles sabem contar, a partir dos relatos aí do avô, da avó, do bisavô, que aquele ali era um curral feito de terra, ou no caso dos de pedra, ou no caso dos que são feitos de plantas, usado para aparadouro das tropas. Tinha também, pelo material que eu vi, material teu, mangueiras de aluguel, né? Inclusive tinha uma, acho que era do teu trisavô, não é? Nos explica um pouco melhor. Olha, foram muitas. Sabe que numa das bibliografias que eu li, que tinha mais um fundamento sobre o assunto, que é coisa de 100 anos atrás, mais ou menos, já se contava que existiam os caminhos e que por esses caminhos haviam locais onde os tropeiros paravam com as tropas. E que a partir de certa época foram ser construídos locais propriamente para isso, né? Porque haviam mangueiras, claro, nas estâncias para toda a lida com os animais, e também existiam mangueiras que eram usadas para aluguel para os tropeiros que vinham vindo e que precisavam parar com as tropas. Porque você imagina você trazer uma tropa de algumas centenas de reses bravas, chucras, você deixá-las soltas e acontecer um estouro durante a madrugada. Isso é justamente o que conta nesse livro do Severino de Sabrito, acho que é Usos e Costumes do Gaúcho, se não me engano é o nome do livro, e que ele conta que era difícil porque a tropa podia estourar com o latido de um cachorro ou com qualquer coisa assim e sair atropelando todo mundo.
atropelando acampamento de tropeiros, se perderem os animais à noite, e para não terem todo aquele trabalho de ter que procurar os animais perdidos no dia seguinte, foram sendo construídos currais e paradouros, né, onde esses animais se hospedavam. E na entrada de Pelotas haviam diversos desses currais, justamente pela quantidade de tropas que chegavam aqui todos os dias, para que elas não se misturassem. Havia como que um guarda de trânsito, né, que ia controlar a entrada dessas tropas, até para que elas não se misturassem, e também para que elas não se misturassem com os donos dos campos à beira das estradas, né? E tu me perguntaste sobre essa do meu trisavô, né, que era o seu Cupertino Dias Portela. Ele era o pai da minha bisavó, era o avô do meu avô paterno. E que eu não sabia, quando eu comecei a pesquisar sobre os currais, que um desses currais era de um familiar meu. Depois, durante a pesquisa de família, de genealogia, de árvore genealógica, que eu fui descobrir que o meu trisavô tinha uma casa na estrada do Passo dos Carros, que era a estrada principal de entrada das tropas em Pelotas. E que depois de muito tempo eu fui descobrir, ver nas imagens de satélite, depois de feito o mapeamento, que havia um vestígio de uma mangueira antiga ali. Então, perguntando para irmãos e irmãs do meu avô, os mais idosos, ainda vivos, eu perguntei um dia para uma tia minha chamada Zaira. Eu digo: tia Zaira, na casa do teu avô, da tua mãe, havia uma mangueira de parador, não havia? E ela disse: tinha sim. Papai, com as palavras dela, papai, quando ele ainda era tropeiro e vinha trazendo uma tropa para Pelotas, ele parou no parador do vovô. E ali a mamãe foi levar água para os tropeiros e eles se conheceram. Então foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, depois de toda essa pesquisa, eu descobri que a minha família também fez parte disso, não só Sim. na parte do charque, mas também de trabalhar com o tropeirismo, de trabalhar com as mangueiras de aluguel, e que ainda existem vestígios dessa mangueira, apesar de eu nunca ter visitado a mangueira em si, só a parte da frente do campo. Isso é interessante porque mostra bastante o como esta atividade moldou, né, a nossa história e a nossa sociedade do sul do Rio Grande do Sul, né? Como a tua própria formação familiar diretamente relacionada, né, com a história do tropeirismo. Nos fala também um pouco sobre o uso destes currais, dessas mangueiras dentro das antigas propriedades rurais. Assim, nas estâncias teria que haver uma mangueira, já que era uma propriedade utilizada justamente para a criação de gado, né? Haviam ali as mangueiras, e que eram utilizadas não só para o rodeio, para a contagem de animais, né? Na época que ainda não haviam cercas dividindo uma estância da outra, mas cerca também... Cerca de arame, né? A cerca de arame foi só em final do século XIX. Década de 70, eu acho, né? Mais ou de menos. 1800. Uhum. Então, os animais se misturavam, às vezes, de uma estância para outra. E foi só no decorrer do século XIX que foi ser instaurada uma lei, por exemplo, para a marcação dos animais, leis obrigando os proprietários a fazerem rodeio, até para fazer a recontagem desses animais. Então, a mangueira, uma das funções da mangueira era essa, para rodeio, também para várias finalidades, como para parte, para doma, cura de bicheiras, marcação, entre outras funções. Castração, até para matança. Inclusive, nas charqueadas existia uma mangueira de matança, que ela era menor e que cabiam menos reses, onde os animais eram separados para depois eles serem abatidos e as carnes deles serem transformadas em charque, serem charqueadas. Bruno, desde quando existem currais? Como era o serviço de tropeiro? Olha, os currais aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, até onde eu sei, eles já existiam desde a época dos jesuítas,
quando havia lida com gado, né? Existiam não só os currais como as cercas feitas de pedra, feitas de espinheiros, e que depois foi sendo usada também pelo gaúcho mais moderno, né? Inclusive já haviam currais na idade do couro, porque para você extrair o couro do animal ele precisava ser tratado antes de ser transportado, então necessitava de uma certa estrutura para que o couro fosse retirado, salgado e depois sim transportado e vendido, né? Depois ele foi sendo construído também nas estâncias para lida com esses animais, justamente. E mais adiante, aí sim é que eles foram ser construídos para transporte das tropas para Paradouro, né? Cheguei a ver um mapa de época do século XVIII, da época da demarcação de fronteiras, que os portugueses estavam usando um curral circular feito de mata nativa, no qual eles cortaram aquela mata nativa, abriram uma clareira e ali utilizaram aquele curral como paradouro, como local para prender as cavalhadas, né? Então o curral é tão antigo quanto a lida com o gado, né? Se você for ver a origem do curral, milênios atrás, vai até a Europa e vai embora. E a atividade de tropeiro? Quando começou mais ou menos aqui no Rio Grande do Sul e até quando foi uma atividade mais forte? O tropeirismo ele começou aqui. No princípio eram transportados mais as mulas, os cavalos, que eram levados principalmente as mulas para Sorocaba e depois para as Minas Gerais, onde eram usados na atividade de mineração, né? A princípio, quando não existiam estradas ligando o Rio Grande do Sul até aquela região, eles eram transportados até a Laguna. De lá eles eram embarcados para o Rio de Janeiro. E foi só no início do século XVIII que foram abertas as primeiras estradas, né, ligando o sul do Brasil até o centro-oeste, até São Paulo e depois Minas Gerais. E a partir daí que o gado foi ser levado a pé para lá. Já na nossa região, no século XVIII já eram bastante usadas as estradas aqui para transportar o gado. Inclusive já no final do século XVIII, quando foi criada a primeira charqueada em Pelotas, já era trazido gado e já existiam estradas onde os primeiros moradores se deslocavam dentro da região. Essas estradas, que eram todas interligadas, desembocavam em Pelotas na antiga estrada do Passo dos Carros. Eu li um registro, por exemplo, nas atas da Câmara Municipal de Pelotas, que já em 1830 e poucos já diziam que essa estrada já era antiga, que ela realmente vinha do Capão do Leão, que era onde de fato estavam alguns dos moradores mais antigos aqui da região de Pelotas, Capão do Leão, e que foi usada precisamente até o início do século XX. Nos fala um pouco sobre a variedade de materiais utilizados e também sobre os formatos que esses currais possuíam. Olha, os mais conhecidos eram os de pedra, né? Tanto que existe até aquela poesia do Jaime Caetano Brown, Mangueira de Pedra, mas também eram utilizados plantas, né, espinheiros geralmente, cactos, coronilhas, gravatás, bananeira brava, né? Também a madeira, que já é muito antigo o uso da madeira nos currais, até porque o arame de metal só foi ser trazido e popularizado no Rio Grande do Sul no final do século XIX. Então, até então, eram usados os materiais do local, né? Outro material que é pouco conhecido, mas que já vem dos relatos históricos, é o osso, né? Tem até um relato do Nicolau Dreis que fala de cercas feitas de ossos nas charqueadas, né? E um material que também é muito pouco conhecido e que a gente encontra muito comumente aqui na nossa região, principalmente na estrada do Passo dos Carros, né? Que era por onde as tropas entravam em Pelotas, e ali no Capão do Leão, naquela região da Estrada das Pedras, é a terra. Tão desconhecido que quando eu encontrei essas estruturas, quando os moradores me mostraram elas, pouquíssima gente sabia disso aí.
Inclusive, foi uma peleia muito grande até eu encontrar referências escritas, né? E referências de época falando dessas mangueiras, desses currais, desses potreiros sendo feitos de terra. Eu fui encontrar referência escrita, uma narração de um curral feito de terra sendo feito assim no final do século XIX, na Argentina. Mas depois, procurando, existem referências também nas atas da Câmara, de 1830 e poucos a 1840 e poucos, né? Que é um livro que está disponível na Câmara de Vereadores de Pelotas, falando dos currais feitos de terra também, que há menções, não fala propriamente desse assunto, mas há menções dentro das atas, né? E que era um material realmente mais fácil de ser utilizado, porque podia ser tirado dali do local mesmo. Nem todos os locais haviam, por exemplo, pedra em abundância para que fosse construído um curral feito só de pedra. Ou no caso das plantas, por exemplo, as palmeiras, muitas vezes tinham que ser transplantadas, assim como os espinheiros também precisariam ser transplantados. Então, realmente seria mais fácil fazer um curral de terra. A região de Santa Vitória do Palmar, ela lá é uma região desprovida de pedra, né? E também de uma grande variedade de plantas. Existem poucas variedades nativas. Lá era utilizada a palmeira, né? Palmeira, butiá, capitatá, né? Inclusive quem pesquisou isso foram o André Oliveira e a Cláudia Teixeira, e que pesquisaram bastante sobre essa parte dos currais de palmas, e que é muito interessante, né? Porque na época, como até a corda era uma coisa escassa, eram utilizados muitas vezes para fechar os espaços entre uma palmeira e outra, o couro, que era amarrado. Então, se você vê muitas dessas palmeiras que ainda existem, que faziam parte de alguns currais, você vai ver marcas de enforcamento, porque as palmeiras foram crescendo e aquelas tiras de couro que ligavam uma à outra apertavam. Também há marcas dos pregos de madeira que prendiam o couro muitas vezes. É um trabalho muito interessante do André Oliveira e da Cláudia Teixeira lá na região de Santa Vitória do Palmar, e que existem muitos também no Uruguai, né? Muitas vezes os currais de palmas também podiam ser fechados também com pedras, né? Existem fotos aí na internet que a gente encontra de currais com palmeiras e depois com pedras. Mas a terra realmente aqui na nossa região era mais comum. Podia ser a taipa exclusivamente de terra alta, ou podia ser também uma base para os espinheiros, né? E me diz uma coisa, Bruno. Os ouvintes que quiserem conferir algum material, esses teus apontamentos, alguma foto, aonde é que ele pode buscar? Eu tenho um blog no qual eu escrevo sobre história e que fala de outros assuntos, tem outras reportagens sobre diferentes temas, e que é onde eu reúno as reportagens sobre os currais, que nós apelidamos de geoglifos gaúchos, justamente pela facilidade que a gente tem de ver eles a partir de imagens de satélite ou de imagens aéreas. Então vocês podem entrar no blog www.historiaxatualidade.blogspot.com. Podia repetir, por favor? www.historiaxatualidade.blogspot.com. Bom, na verdade, eu já visitei, né, este blog, e realmente lá consta todo o levantamento realizado por Bruno Farias destes currais, né, da nossa região. Inclusive lá vocês podem acessar o mapa dos geoglifos gaúchos, dos currais e das cercas também, né? Porque quando eu falo de currais, a gente também, quando eu falo dos geoglifos, na verdade, também estou falando das cercas, que não eram somente os currais fechados, mas também as cercas que dividiam os campos, e que também podiam ser feitas de pedra, de espinheiros e de diferentes materiais. Então esse mapeamento pode ser visto lá. Você entra no mapa dos geoglifos gaúchos e lá você vai aproximando a imagem de cada um dos pontos, e você vai poder visualizar com seus próprios olhos nas imagens de satélite essas construções antigas.
Também vai poder ver fotos associadas a esse mapa nos locais onde a gente pôde visitar, né? Tu realizaste entrevistas, né, com moradores da região, né, da Avenida 25 de Julho, do Passo dos Carros, do Capão do Leão, não é? Da Estrada das Pedras. Isso está digitalizado e também tu colocaste à disposição no blog, né? Isso mesmo. Vocês podem escutar as entrevistas lá no blog e ouvir os relatos direto dos moradores, que foram as pessoas que relataram isso aí a princípio, né? Bom, então nós do Grito Pampiano agradecemos muito a ti, Bruno Farias, pela participação nesta edição do programa Grito Pampiano. Abordamos o tema dos antigos currais, né, da nossa região sul do estado do Rio Grande do Sul. Já conversamos, né, e já combinamos sobre futuras participações do Bruno em próximas edições do programa Grito Pampiano. Temos vários temas para abordar e, em nome do Eric, em meu nome, em nome do Luciano Almeida, que também estava aqui nesta entrevista, eu te agradeço pela presença. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eric. Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvintes da Federal FM, pelo espaço e pela audiência. E é sempre um prazer estar aqui expondo esse tema que é tão interessante, que é parte tão importante da nossa história, até porque a economia gaúcha foi baseada principalmente no gado, na lida com gado, no transporte do gado e no charque. Então é sempre um prazer estar colocando isso aí, divulgando, difundindo esse tema que é tão importante para a nossa história, que a gente não pode deixar morrer, né? Fica um abraço aí a todos que estão nos escutando e, se Deus quiser, estaremos de volta uma hora dessas aí para conversar mais com vocês, tá bom? Um abraço.